Vamos logo, sem mais delongas, começar o nosso papo por aqui. Começando, portanto, pela vitória de virada do Inter, depois de, Vaguinha, 123 dias sem vencer no Beira-Rio. 4 meses a gente está falando. O último jogo com vitória do Inter tinha sido contra o Bahia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Kelly, foi uma vitória, assim, que foi construída com 2 gols, assim, no abafa, né? Eu falei aqui dos gols que o Grêmio ganhou do Fluminense. O Inter ganhou um gol do Juventude, que é uma jogada ali de recuperação do Thiago Maia, um carrinho dentro da área, mas é uma entregada do Juventude, né? Curiosamente um de pênalti também, né? Foi meio parecido pela tua tese. E mais um pênalti, que pra mim foi bem marcado. Os dois pênaltis, né? Porque o primeiro pênalti, o Tabata tá saindo da área, não tem necessidade alguma de fazer o pênalti. Eu achei os 2 pênaltis bem marcados, mas, enfim, foi construída dessa forma, mas poderia ter sido construída de outra forma, porque o Inter poderia ter chegado aos gols porque criou situações. O primeiro tempo, apesar de o Inter ter saído atrás, num gol isolado, de contra-ataque isolado do Juventude, o Inter encaixotou o Juventude. O Roger fez a leitura de um time que ele conhecia e as coisas deram certo para o Inter em termos de organização e de postura de jogo. Só que aí entra o capítulo à parte, que é o Ener Valencia, a gente vai falar mais sobre ele depois, mas ele perde gols e ele perde o pênalti. Aí fica difícil qualquer tipo de projeto para o jogo. Fica muito comprometido tudo. E aí tu toma um gol, e aí volta todo aquele cenário. Diz, meu Deus, de novo vai acontecer tudo isso. E a vitória vem no segundo tempo, com o Inter jogando menos do que jogou o primeiro, mas chega a vitória. Com com raça, com entrega e com boas atuações individuais. Eu quero destacar aqui, de novo, esse menino aí que é acima da média, o Gabriel Carvalho. O Bruno Tabata, boa estreia dele. Thiago Maia, melhor jogo dele com a camisa do Internacional. Bruno Gomes, improvisado, para mim, o melhor jogador em campo. E teve uma atuação, assim, que se teve falha no sistema defensivo no gol do Juventude, no mais, não sofreu. Roger coloca em prática o seu plano. Tem trabalho já em campo do Roger e da preparação física. O Inter é uma vitória que não é simples, é uma vitória que dá alento ao torcedor. Um torcedor que estava desalentado. Não sei nem se existe essa expressão, mas era assim que eu estava me sentindo. O CCD fala muito sobre o time não aceitar a derrota quando o jogo as coisas não funcionam no jogo. E eu acho que esse foi o mérito do Inter ontem. O Inter buscou sempre a vitória. Eu acho que foi um jogo que o Inter não jogou bem. No primeiro tempo foi um pouco mais organizado no primeiro tempo. E o pênalti perdido pelo Valencia me dá uma falsa sensação de que o Inter produziu para vencer, mas na verdade o pênalti, como eu falei antes, é um lance que o Tabata nem é uma chance clara, né? O jogador do Juventude faz o pênalti. E fora o pênalti perdido pelo Valencia, o Inter tem uma finalização com o Tabata de fora da área. Mas o Inter tem volume. Sim, mas não cria pouco. Não, mas é que aí é o gol. Mais duas chances. Jogos. O Tabata de fora da área. A comparação que a gente tem que fazer é do Inter contra o próprio Inter. Tá, o Inter criou mais do que nos outros jogos, contra Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas o grande lance é o volume, Vaguinho. O Inter não teve criação no primeiro tempo. O Inter teve de fora da área do Tabata. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Inter em seguidinho. Eu só preciso trazer uma notícia rapidamente aqui para vocês que foi informada agora pelo Grêmio, tá? O empréstimo do meia Felipe Carbajo. A gente já tinha falado disso por aqui, a chance dele ser emprestado ao futebol norte-americano, pois isso aconteceu. O Grêmio informa que o meio-campista Carbajo teve concretizado o empréstimo de 1 ano para o New York Red Bulls. Tem uma opção de compra ao fim desse período, então o clube agradeceu a forma como ele defendeu a camisa tricolor e desejou boa sorte ao atleta nesse novo desafio. O Carbajo vai ser um assunto para a gente daqui a pouquinho, até vou antecipar esse assunto para depois que nós concluirmos aqui essa análise que a gente estava fazendo, mas o Carbajo, portanto, está emprestado, não vai jogar mais com a camisa tricolor, pelo menos por enquanto. Munari, conclui o que estava falando. Não, então, foi um jogo que o mérito do Inter foi não aceitar o resultado, né? Porque no primeiro tempo que o Inter foi mais organizado,
não produziu tanto e aí sofre o gol. O gol tem um erro de novo de transição defensiva parecido com o do jogo do Atlético Paranaense, né? Que lá a gente falou sobre o Robert Renan ter deixado a linha. Dessa vez foi o Bernabé que sai errado para fazer uma pressão que não era o momento. E aí depois aparece o jogador do Juventude para fazer o cruzamento. E no segundo tempo. Tem como botar o gol do Juventude de novo ali? No segundo tempo, o Inter consegue empurrar o Juventude e aí já não é tão organizado, mas tem esse volume, esse ímpeto. O que mais funcionou no jogo foi essa marcação alta. Isso já é um reflexo da preparação física, o Roger até falou sobre isso, né? O Inter conseguiu marcar bem a saída do Juventude ao longo de todo o jogo, conseguiu produzir um gol a razão disso. Eu queria ver o lance que é a origem desde o do início. gol. Eu tenho aqui, vou mandar pro Schenk ver se o Schenk consegue. E é assim, ó, é uma falha do Rômulo, falha técnica, né? Um jogador que tem a possibilidade de dominar a bola, dar um cabeceio pro alto, onde só tem jogador do Juventude, e aí cai nos pés do Jadson, que faz essa inversão de bola. O Bernabé tá fora de posição, tá chegando atrasado ali, o meia que tinha que cobrir o extremo é o Gustavo Prado, daí o time tá todo desorganizado. Que aquela toma o gol do Nenê com 43 Bernabé, ela anos. não faz sentido, né? Se puder voltar ali, é que essa bola ela tá desajustada. E para mim o problema, eu vi hoje teu tweet falando do Bernabé e do posicionamento dele. Quando tu joga com linha alta, o primeiro problema não está na tua desarticulação defensiva, está exatamente na tua desarticulação ofensiva. Ele não pode pegar essa bola com o cara mais perto dele com 20 metros. O Tabata mais perto que não faz a pressão. Mas Isso. o Roger fala na coletiva. Tudo bem, mas o erro, quando tu joga sempre com linha alta, que é o caso do Inter, olha lá. Mas aí tem o volante não pode pegar essa bola e ter tempo para jogar. Mas aí é que lance a posse completo. de bola é do Inter, Munari. Não, a posse de bola é do Internacional. Aí o Rômulo cabeceia a bola pra cima, onde só tem jogador do Juventude. Tudo bem, Aí o cara dá um tapa pro lado, tem um volante que sabe inverter, fatiou lá do outro lado. Como é que a defesa vai estar organizada? Não, tudo bem. Só que assim... Não é Fla-Flu, não é Pebolim. Calma. É que peraí. As linhas tem que estar prontas. Mas deixa eu falar então, que só eu não consegui falar do jogo ainda. O Rômulo devolve a bola. Pode falar então. Fala do jogo, quer falar mal do Roger. 3 jogadores. Fala mal do Roger. O Roger, fala bem do Roger. O Roger tá falando a mesma coisa que eu vou tentar falar. O Roger falou isso. Vou dizer o que o Roger falou. 3 jogadores do Juventude. O Juventude troca passes, 3 passes depois da bola devolvida pro Rômulo. Já não é mais momento de pressionar após perda. E aí o Bernabé tem o comportamento errado que o Roger fala na coletiva. O comportamento dele é como se o Inter já fosse atacar. E o Inter não vai atacar, então ele tinha que voltar à marcação. E ele fica parado como se o Inter estivesse atacando. Aí tem outro erro, que é o jogador que o CCD falou, o jogador que tem a liberdade para fazer o lançamento. Quem tá perto dele é o Tabata, que deveria ter pressionado o cara da bola. Tem o erro do Gustavo Prado de não acompanhar o jogador do Juventude lá? Tem o erro, mas o inicial é do Bernabé, porque o posicionamento dele não é de acordo com o lance. Isso o Roger falou na coletiva aqui. Vai cobrar, é o que tem que ser treinado. No jogo contra o Atlético Paranaense foi o Robert Renan. Agora foi o Bernabé. Tem que treinar, só que também tem pouco tempo, né? Jogou domingo e quarta. Outra coisa. Deixa eu só dizer pra vocês que já estão na base dos 15 minutos, né? Hoje, agora segue o fio dos 15 minutos. Hoje tem que ser só Inter. E eu gostaria de dar minha opinião sobre Rapidinho, César. Esse cara que faz o cruzamento é o terceiro lateral direito do Juventude, que contra o Inter vira Cafu. É um negócio impressionante. Aí, tu chega no intervalo, Kelly, eu tô enlouquecido, não é possível. Baguinha, o Juventude piorou muito. Vamos falar da crise do Valência. Eu quero dizer o seguinte, ontem a gente viu algumas cenas ao longo do jogo em que o equatoriano fez cara feia logo depois de errar um pênalti. Óbvio, jogador nenhum gosta de errar um pênalti, mas depois, quando ele sentou no banco, ele ficou um pouquinho mais isolado, um pouquinho mais de lado, assim, não exatamente junto com todo o banco, todo o grupo, e comemorou também o gol do Tabata de forma mais discreta. Vamos ouvir o que Roger Machado tem a dizer do Ener Valência. Roda aí. Eu fiz questão de, na saída, na reunião com os atletas, né, dizer que na Valência que ela é muito importante pra gente, que a gente não larga a mão de ninguém. A gente percebeu que também o erro da penalidade tirou um pouco o Valência do jogo. E naquele momento, para mim, não valia a pena insistir. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso lembra uma foto que a gente viu recentemente, né? No lado do Grêmio. Mas importante aí a fala também do Roger, eu digo sobre a ótica, de que jogadores vivem fases ruins. E ele meio que banca, assim, né, o Valência. Ele vai ser titular. No futebol é assim, Kelly. Se tu não tá legal, o torcedor vai pressionar, vai vaiar. E é isso que tá acontecendo. O Valência vive uma fase
que é inexplicável para um jogador do tamanho do Ener Valencia. Ele está completamente fora, ele não tá entrando no jogo, ele tá sem ritmo, ele se atrapalha com a bola, e quando tem a possibilidade de um pênalti, ele não consegue converter. Aliás, ele fez lá em Caxias do Sul na segunda tentativa. Ontem ele bateu muito mal o pênalti. Por que tu acha que ele tá assim, Vaguinho? Talvez por conta da perda do pênalti pela seleção equatoriana, que ele considerou o jogo mais importante da vida dele, e ele perdeu ali a oportunidade de colocar o Equador mais à frente na Copa América, e talvez isso tenha abatido muito o Ener Valencia. Pode ser uma coisa de confiança dele nele mesmo? Total, ele perdeu a confiança total, ele não tem confiança para dar um chute mais, ele recebeu uma bola do Gustavo Prado no primeiro tempo, em condições de chute, É verdade. ele tenta dominar e driblar e se atrapalha com a bola. Se É atrapalha uma sozinho. fase técnica terrível. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, sobre o Ener Valencia, eu não tô aqui para treinar torcedor, cada torcedor se manifesta do jeito que acha. A visão que eu tenho é a seguinte, o Inter com o Valencia em campo é um e sem o Valencia é outro. Ontem jogou o Alário no lugar do Valencia. A diferença da postura ofensiva do time do Inter é brutal. O Inter cai demais. E os zagueiros que estão lá preocupados... essa é uma leitura mais fina que tu precisa ter. Os zagueiros que estão preocupados em marcar o Valencia, quando não tem mais o Valencia, eles saem pro jogo. Eles vão jogar bola. Porque o Alário não tem mais essa capacidade de segurar zagueiro lá atrás. A fase é terrível. Mas essa fase ela vai passar. O que o Valencia precisa ter em mente, e eu espero que alguém diga isso pra ele, é: o torcedor do Inter vai te abraçar se tu tiver entrega e se tu mostrar que tá comprando o projeto. E isso me parece que tá faltando. A fase é muito ruim técnica. A fase técnica é terrível. Mas a de entrega, de espírito, é pior. E isso o torcedor não perdoa. O que eu quero dizer? Quando o Wesley faz um gol contra o Atlético Paranaense, o Valencia tem que correr lá e abraçar o Wesley. Parece que ele ficou chateado que não foi ele que recebeu a bola e não fez o gol. Ontem, ele foi, passou o segundo tempo inteiro no banco de reservas, mas a reação dele no gol é de aplaudir. Pô, se levanta, vai lá, abraça o grupo, mostra que tu tá com o time. Eu tô citando exemplos aqui. É esse engajamento que tá faltando pro Valencia. Talvez ele não esteja, porque ontem me chamou a atenção que eu achei o grupo mais engajado do que estava. E ele não pegou esse ritmo. E ele não tá nessa linha. tu tá colocando isso, eu até concordo contigo. Mas que o grupo ontem, sabe onde é que eu vi isso? No lance do pênalti. Quando acontece o pênalti, olha o posicionamento de alguns jogadores, eles se procuram para se abraçar.